Quero pedir que vocês abram lá a Escritura Sagrada, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. A gente vai ler o verso 44 só. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, verso 44. Enquanto você abre aí, eu quero trazer uma pergunta aqui do Mensageiro da Agonia para vocês. Não sei se vocês já repararam, gente, já pararam para pensar que a cada segundo que passa, a gente está mais perto da morte. Que a cada segundo que passa, a gente está mais perto do caixão. Independente da idade que você esteja. Pode ser a mais nova das crianças, ou o mais experiente dos idosos. A cada segundo, nós estamos nos aproximando da morte. E não tem nada que a gente possa fazer que vai impedir isso. Não tem absolutamente nada. O fato é, mais cedo ou mais tarde, a gente vai morrer. Espero eu que seja mais tarde, para cada um de vocês, né? Mas essa é a questão. A gente vai morrer. Desse momento aqui, a gente está mais próximo da morte do momento que a gente entrou pela igreja, naquela porta, né? Então, isso é inexorável, não tem o que fazer. A gente vai morrer. A grande questão é, já que a gente vai morrer, qual que é a melhor forma de viver? O que a gente pode fazer com esse tempo que nos resta? Tudo isso que a gente tem ainda para viver, seja muito ou pouco tempo, o que a gente faz com esse tempo? Qual que é a melhor maneira de viver? Tendo isso em mente, meus irmãos, vamos ler aqui o trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 44. A gente só vai ler o verso 44, tá bom? Diz assim a Escritura Sagrada: O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eis a Tua palavra, Senhor. Escritura Sagrada, palavras de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade aqui de, nesse lugar, nesse momento, Senhor, cultuarmos ao Senhor enquanto igreja, nos reunirmos para fazermos tudo isso que a gente já falou aqui, já fez. Deus, obrigado por isso, Pai, porque isso representa comunhão contigo, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que se relaciona com a gente. Obrigado em especial pela Tua palavra, pela Escritura que o Senhor nos deixou, que ela possa frutificar em nosso coração. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu vou hoje, basicamente, essa é a famosa parábola do tesouro escondido. A gente vai falar sobre ela, mas antes de falar sobre ela, eu quero falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, tá? Sobre esse trecho em especial das parábolas. E depois vamos explanar a parábola em si, ver o que ela tem para a gente, né? Tendo em mente aquela pergunta inicial. Então, falando sobre o Evangelho de Mateus, ele é o primeiro evangelho do Novo Testamento, ele abre o cânon, né, do Novo Testamento, de modo que ele é o primeiro evangelho. Mas da forma como ele está aqui, ele não foi o primeiro a ser escrito. Não sei se vocês sabiam disso. É muito provável, há certo consenso entre os estudiosos, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, que é o segundo, vem logo depois de Mateus, né? Então a gente se pergunta, por que Mateus está na frente? Não sei se vocês já se perguntaram sobre isso. E aí uma curiosidade agora de cultura pop para vocês. Não sei quem aqui assistiu a série The Chosen, Os Escolhidos. Uma meia dúzia, alguém. Recomendo, se você não leu, recomendo, é muito legal, muito interessante. Na minha humilde opinião, é a melhor coisa já feita sobre Jesus, em todos os tempos da televisão, é muito bom. É óbvio, é uma série, tem algumas elucubrações ali, mas faz parte, né? Mas é muito bom. E na série, Mateus, o discípulo, o apóstolo, ele está com um caderninho anotando as coisas lá. Não sei se você já reparou. Você vai ver Mateus. Quando eu vi aquilo lá, eu achei que é um negócio meio estranho, Mateus anotando essas coisas. Mas daí a gente vai estudar o Evangelho de Mateus. E a gente tem relatos, meus irmãos, lá do começo da igreja, relatos muito antigos, que o Mateus, de fato, o evangelista, ele anotava as coisas em aramaico. Então, por isso que ele é o primeiro evangelho, porque ele foi o primeiro a anotar as coisas em aramaico dos feitos e dos fatos de Jesus. Muito tempo depois, algum tempo depois, inclusive, que o Evangelho de Marcos estava escrito, o Mateus pega todo esse material em aramaico, que era a linguagem de Jesus, né?
que ele tinha anotado, as anotações dele, pega o Evangelho de Marcos ao lado e ele refaz o Evangelho dele e escreve em grego, que era a língua, digamos assim, do Império Romano na época, principalmente da parte oriental. Então ele tem aquele monte de anotação em aramaico, ele pega as anotações dele, pega o Evangelho de Marcos e refaz tudo. E ele escreve, então, o Evangelho de Mateus tal qual chegou até nós, que é o Evangelho em grego, né? Para quem não sabe, o Novo Testamento é todo escrito em grego antigo. Então, olha que interessante. Por isso que o Evangelho de Mateus é o primeiro Evangelho, porque ele remonta às anotações de Mateus em aramaico. Muito legal, muito interessante. E o que Mateus estava escrevendo? Qual que é o propósito de Mateus em escrever o Evangelho dele? Mateus escreve, gente, para uma comunidade judaica. Os leitores de Mateus, os primeiros leitores de Mateus eram uma comunidade judaica. E qual que era a preocupação de Mateus? Ele queria provar por A mais B que Jesus Cristo de Nazaré, aquele rapaz de 30 e poucos anos que andou lá na Galileia e depois foi para Jerusalém e foi morto, mas não ficou morto. Aquele rapaz é o Messias, ele é o ungido, ele é o escolhido de Deus. No final das contas, ele é o rei. O ponto principal de Mateus é mostrar, provar para uma comunidade judaica, por A mais B, que Jesus Cristo é o Messias, o ungido de Deus, ele é o rei. E ele faz isso citando o Antigo Testamento um monte, ele faz um monte de citações do Antigo Testamento para provar que Jesus Cristo era o rei. Por isso que lá no começo está a genealogia de Jesus. Isso não está em Marcos, por exemplo, mas está em Mateus. Toda a genealogia de Jesus para mostrar que ele descende de Davi, ele tem um direito de família de ser o rei. Mas não somente isso. Ele cumpre a profecia, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, do nascimento em Belém. Ele nasce em Belém. Outros diversos exemplos. Que ele cresce, apesar de ter nascido em Belém, cresce na Galileia, para cumprir a profecia de Isaías, né? Na região da sombra da morte, raiou uma luz na Galileia dos gentios. E inúmeros outros exemplos. Esse é o propósito de Mateus, mostrar o rei e mostrar também o reino. Sim, Marcos, meus irmãos. Mais uma curiosidade para vocês também. O Evangelho de Marcos, provavelmente a gente tem testemunhos bem antigos disso também, que o João Marcos, ele ouve de Pedro todos os relatos de Jesus, e ele acerca de Jesus, das memórias de Pedro, do apóstolo Pedro, e relata ali, escreve o Evangelho dele. O ponto dele é mostrar aquilo que Jesus fez. Alguns estudiosos vão dizer que o Evangelho de Marcos é o Evangelho apressado, porque é muita coisa assim, Jesus fez isso, aí foi para lá e fez aquilo, aí voltou para cá e fez isso, e aí esse fez, curou, expulsou demônios, enfim, muitos atos de Jesus. Em Mateus tem esses atos também, Jesus fez aquilo, fez isso, fez aquilo outro, mas também tem os ditos de Jesus. Jesus falou muita coisa, Jesus ensinou muita coisa. Então essa é uma diferença do Evangelho de Mateus. Ele mostra o rei, mas ele mostra o reino também. Os discursos de Jesus. Existem 5 grandes colunas, digamos assim, de discursos no Evangelho de Mateus. Talvez o mais famoso deles seja o discurso da montanha, né? O Sermão do Monte, que Mateus gasta 98 versículos para falar sobre o Sermão do Monte. Lucas vai falar sobre o Sermão do Monte também, mas usa mais ou menos 30, ou seja, muito menos. Ou seja, Mateus está interessado em mostrar aquilo que Jesus falou também. Dentro desse contexto dos discursos de Jesus, a gente lê um trecho de dessas grandes séries de discursos que são acerca das parábolas. Mateus nos traz várias parábolas, várias delas que só estão no Evangelho de Mateus. Algumas parábolas estão em outros evangelhos também. Por exemplo, nesse capítulo 13 tem a parábola que você conhece, a parábola do semeador, ou dos 4 solos, vocês sabem, né? Saiu o semeador a semear, e a semente caiu aqui e caiu ali, não é? No Evangelho de Lucas, por exemplo, a gente tem também a parábola do filho pródigo, né? Mas só aqui no Evangelho de Mateus, nesse Evangelho que a gente tem essa parábola. Tem mais algumas outras também que só aparecem nesse. Mas essa parábola do tesouro escondido, só aqui em Mateus aparece. Desculpe.
Tem outras parábolas que vocês conhecem, a parábola da rede, né? Tem a parábola do fermento, a parábola do grão de mostarda, né? Mateus está interessado em mostrar tudo que Jesus falou. Pois bem, meus irmãos, tendo dito todas essas coisas de maneira muito breve, só para contextualizar vocês no Evangelho de Mateus, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou, Mateus querendo mostrar Jesus como o rei, e mostrar Jesus como o rei de um reino, que a gente pode olhar para essa parábola agora e tentar entender o que ela está querendo dizer. O que Jesus estava querendo dizer quando falou essa parábola. É uma parábola curtinha, meus irmãos, algumas linhas, algumas palavras. Logo após ela, a gente tem uma parábola muito parecida com ela, que é a parábola da pérola, que um mercador de pérola buscava as pérolas preciosas e ele encontra uma pérola muito preciosa. Então, pela alegria de ter aquela pérola, ele vai, vende tudo que tem e volta e compra aquela pérola. É muito parecido com essa aqui. Existe uma diferençazinha que eu já vou falar, mas o contexto é mais ou menos o mesmo. Olhemos então, meus irmãos, para esse versículo, o que ele está dizendo para a gente lá. Começa assim: o reino do céu é semelhante a. O reino do céu é semelhante a. Existem algumas parábolas que Jesus começa desse jeito, dizendo: o reino do céu parece com isso, o reino do céu parece com aquilo, o reino do céu parece com aquilo outro. O Evangelho de Marcos começa o ministério de Jesus dizendo assim: Jesus apareceu na Galileia pregando: arrependam-se, porque o reino dos céus chegou. Perdão, Marcos diz: o reino de Deus chegou. Mateus começa muito parecido, mas ele muda o reino de Deus para o reino dos céus. Arrependam-se, e o reino dos céus chegou. A palavra para arrepender, meus irmãos, tanto aqui em Mateus quanto em Marcos, é metanoia. Metanoia, a palavra grega é de difícil tradução, mas ela é uma junção de duas palavras que podem ser traduzidas como assim, mudem a mente de vocês, mudem a maneira de pensar, olhem para o mundo de uma maneira diferente. Quando Jesus começa a dizer assim, arrependam-se, olhem para o mundo de uma maneira diferente. Vocês têm que olhar para a vida de uma maneira diferente, porque o reino de Deus chegou. O reino dos céus está aqui. Jesus, Ele próprio, representa esse reino dos céus inaugurado. Nele está a plenitude de Deus. O reino dos céus, o governo de Deus chega porque Jesus chegou. Esse é o ponto, meus irmãos, esse é o ponto. O reino dos céus é esse negócio inaugurado por Jesus Cristo de Nazaré. O que Mateus e Marcos têm o interesse de mostrar para a gente, meus irmãos, hoje, não só lá naquela época, para os leitores originais deles, mas para a gente hoje, é que o reino chegou porque Jesus chegou. O que é esse reino de Deus, meus irmãos? Lá naquela época, para os judeus daquela época, quando Jesus fala de reino, tem um contexto muito específico, porque já não existia reino de Israel. Os judeus estavam esperando que o reino de Davi voltasse. Eles esperavam que o reino fosse estabelecido. Você bem sabe, Roma estava oprimindo, governando a região ali da Judéia. E não existia reino de Israel mais. Quando Jesus fala o reino de Deus chegou, aquilo para o judeu ouvir: como assim o reino chegou? O reino chegou? O Messias chegou? Quer dizer que a gente vai ter independência de Roma? O ponto principal da mensagem de Jesus é essa viradinha. Não é mais um reino de Davi, mas é um reino de Deus, diz Marcos. Não é mais o reino de Davi, mas é o reino dos céus, diz Mateus. O reino de Deus chegou, e ele transcende o Israel terreno, geográfico, e chega para a gente também.
para gente que não tinha nenhuma relação com os pais da fé, com os patriarcas, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Esse reino chegou. Deus está estabelecendo a vontade dele e o reinado, o governo dele. Essa é a mensagem de Jesus de Nazaré. Quando ele fala aqui que o reino dos céus, todas as parábolas que dizem assim, o reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus parece com, Jesus está dizendo isso, esse reino de Deus, o governo de Deus, o relacionamento direto de Deus com as pessoas, se parece com. Se parece com o quê, afinal de contas, então? Se parece com um tesouro escondido num campo. Que um homem achou. Um homem acha. A história que Jesus conta, muito provavelmente é o seguinte: tinha alguém que estava trabalhando num campo, carpindo uma roça, carpindo um lote, como se diz, e encontra um tesouro. O reino dos céus, o reino de Deus é isso. A gente está preocupado com a nossa vida, trabalhando, fazendo sei lá o quê. De repente a gente trupica e acha um tesouro. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma coisa dessa? Vamos imaginar que você está carpindo um lote. Todo mundo aqui já carpiu um lote, né? Oh, talvez os mais novos não, né? Mas eu já carpi algum lote. E você está carpindo lá, e você de repente bate em alguma coisa. E sei lá, estou imaginando aqui, né? Estou conjecturando. Você está lá limpando, cortando a grama, varrendo a casa, o que quer que seja. Sei lá, imagine que você está varrendo a casa e você acha um cheque nominal a você, assim, de R$1 milhão, o que quer que seja. Não sei, estou brincando aqui, estou imaginando. E o rapaz estava lá limpando o lote e achou um tesouro. Todo mundo aqui sabe o que é tesouro, né? A mesma coisa que é para a gente aqui, era para eles lá. A mesma coisa. Né? Talvez é um pouco esdrúxulo isso que eu vou falar, mas é que, como se fosse mais ou menos o seguinte: ele achou o bilhete premiado da Mega Sena. Né? Gente, não está na conta dele, de repente, sei lá, R$50 milhões. É muita coisa. O que ele faz? Gente, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. O reino dos céus é um tesouro. O reino de Deus é uma riqueza inestimável. Que o prêmio da Mega Sena, mas não chega nem perto, nem de longe, mas não tem nem comparação, meus irmãos. O reino de Deus é algo assim, um tesouro, um tesouro. Qual que é o valor desse tesouro? Esse homem que achou o tesouro no campo, vende tudo o que tem, volta e compra aquele campo. Ele encontra aquele tesouro, vai para a casa dele, vende tudo o que ele tem. Vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. Você consegue imaginar isso? Vamos imaginar você. Imagine você, que você está carpindo um lote e você acha esse tesouro. Você vai para sua casa e você vende tudo que você tem. Você tem casa, por exemplo, né? Bota a casa na OLX para vender. Você tem um carro, você coloca teu carro na OLX para vender. Você tem roupa, seu guarda-roupa, vendi o carro, vendi a casa, não vai dar para comprar ainda, vou ter que vender meu guarda-roupa inteiro, vou ficar só com a roupa do corpo. E olhe lá, foi tudo. Não vai dar para comprar o campo ainda. Vou vender minhas panelas. Aquele conjunto, Bede, tão lindo de panelas que o pastor Jean te deu. Vende aquela cristaleira, sabe, aquela cristaleira herdada. Foi tudo, vai ter que vender também. As ferramentas, pastor. Aquela caixa de ferramentas, presente de casamento, o sogrão que deu. Tem minha furadeira tão que eu gosto tanto. Ah, minha parafusadeira vai também. Foi tudo. Você consegue imaginar todas as coisas saindo da sua casa, indo embora, e não tem mais nada? E aí você, meu Deus, não vai dar, o que vou precisar vender? Vai ter que o sapato também vai. E aí você consegue dinheiro.
Você consegue imaginar isso? Você está na porta, ou na sua casa, na porta, do lado de fora, porque você não pode entrar mais, você vendeu. Você está sem carro, sem roupa, sem suas coisas de dentro, você não tem mais nada. Mais nada. Só com a roupa do corpo. E o dinheiro para comprar o campo. Sabe como que você está? A palavra usada aqui é muito importante, meus irmãos. Jesus deixa claro que ele vai alegre, feliz, em sua alegria ele vai e compra aquele campo. Então, quando ele estava vendendo a casa, ele não estava nem aí para a casa dele. Ele foi feliz vender o campo. Melhor dizendo, comprar o campo. Quando ele vendeu a cristaleira, as ferramentas, o carro, foi tudo, e vai com Deus. Pela alegria que lhe estava proposta. Pela alegria que lhe estava proposta. Meus irmãos, esse é o valor do reino dos céus, que a gente estava andando, de repente tropicou em cima dele, assim. A ideia principal aqui, e aí que está a diferença entre a primeira parábola, a parábola do tesouro e a parábola da pérola, é que o segundo, o negociante de pérolas, ele estava buscando a pérola. Ele estava atrás, ele queria encontrar. E aqui eu me lembro, por exemplo, de Santo Agostinho. A história de Santo Agostinho é maravilhosa. Se você não leu ainda as Confissões de Santo Agostinho, eu indico, é um livro lindíssimo, lindíssimo. Lindíssimo. Santo Agostinho era um retórico, ele falava e escrevia muito bem. E ele mostra essa busca que ele tinha por Deus, esse desejo de encontrar Deus. E ele mostra o momento em que ele encontra. Aqui, essa virada, o reino de Deus se apresenta também para quem não está procurando. A gente está andando por aí, de repente trupica com tesouro. Isso é graça de Deus, manifesta a graça de Deus. De que Deus está interessado na gente, de que Deus está interessado no seu coração, de que Deus está interessado se você está carpindo um lote, fazendo as coisas mais aleatórias, limpando a casa, e que de repente você trupica no reino de Deus. E o ponto principal, meu irmão, é a valoração desse tesouro. O que vale o reino de Deus? O que vale esse tesouro que a gente trupica? Ou quem está procurando às vezes encontra. Significa que ele vale tudo. Que se comparado com tudo que a gente tem, tudo que a gente tem não vale nada. A gente vende tudo e fala, vá com Deus, porque eu achei o meu tesouro, como diz a canção, né? Aquilo que vale a pena procurar, aquilo que vale a pena viver, aquilo que vale a pena deixar tudo de lado e correr atrás para esse tesouro. Esse é o reino de Deus. Sabe por que é tão valioso, gente? Volto lá no começo, quando eu falei do reino de Deus em Marcos e o reino dos céus em Mateus. Está debaixo do governo de Deus, está debaixo dos limites, digamos assim, da ação de Deus, eu imaginando assim o reino de Deus, no seguinte sentido, principalmente, a ideia da gente estar próximo de Deus e ter um relacionamento com Ele. O reino de Deus e Jesus Cristo de Nazaré são basicamente a mesma coisa, Ele representa o reino. Que ainda foi inaugurado, já foi inaugurado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, mas ainda vai se consumar plenamente no retorno dele, ou na nossa morte, né? Quando a gente vai estar perto dele de verdade. Quando aí, como diz Paulo, nós o veremos face a face como ele é. A gente vai poder se encontrar com Jesus. Não sei se você já imaginou isso. Você frente a frente com Jesus. E o que você vai dizer para ele? Eu ficaria em silêncio. Falar o que para Jesus?
poder dar um abraço nele e dizer obrigado. Porque o Senhor aceitou um miserável como eu. Me tirou sei lá de onde. Me deu vida, me deu esperança. Tem um cantor mexicano chamado Jesus Adriano Romero. Desculpe, irmãos. Ele tem uma música que fala assim: o que seria de mim se não tivesse me alcançado? Onde eu estaria se não tivesse sido perdoado? Essa música é lindíssima, meus irmãos. Onde que eu estaria se não tivesse sido alcançado? Outro dia, eu posso falar um pouco do meu testemunho aqui, mas eu tinha essa probabilidade de não ser nada e ninguém assim, se tivesse vivo hoje, né? Mas o Senhor me alcançou, viu algo em mim que, sei lá. Esse é o reino de Deus. E olha para quem não tem valor nenhum, para quem está carpindo um lote e encontra um tesouro. Traz a gente para perto, para a gente ser amigo dele. Diz o Senhor: não os chamo mais de servos ou de escravos, mas de meus amigos. Amigo conversa um com o outro. Amigo fala como é que está se sentindo. Amigo abre o coração. E sabe o que é melhor? Não precisa, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. O outro amigo ouve o que a gente está falando. Jesus ouve o que a gente fala, meus irmãos. Pode parecer loucura, mas quando a gente vem aqui, fecha o olho e fala, Deus ouve. Todas as palavras Deus ouve. Não sei se você já fez aquela oração, parece que você está falando com a parede. Eu já fiz inúmeras vezes. Mas o que é bom e que o Senhor me lembra é que Deus ouve. Esse é o reino de Deus, o reino de relacionamento, o reino de resgate, um reino de que a gente encontrou um tesouro. Por isso a resposta para esse reino é essa, de que tudo mais perde o valor, tudo mais não vale nada. A única coisa que vale a pena é esse tesouro que a gente encontrou. Por isso, meus irmãos, eu quero chamar já o pessoal do louvor aqui, estou encerrando. Por isso, meus irmãos, que a resposta, o reino de Deus, ele requer uma resposta. Ele requer uma resposta. Porque o cara que achou o tesouro, ele poderia ter voltado para casa e falado assim: meu Deus, minha casa é muito bonita, eu gosto muito dessa casa. Nossa, foi muito esforço para financiamento, 30 anos, paguei 30 anos de financiamento. Nossa, o juro estava absurdo, 30 anos de financiamento. Não, eu vou ficar com ela, deixa o tesouro lá. Esse carro que eu tenho é tão bom, eu limpo ele todo final de semana. Tanto que eu gastei de sabão nesse carro aqui, não está escrito. Deixa aquele tesouro lá, eu vou ficar com o meu carro. Lembremos que isso aconteceu quando Jesus falou para o jovem rico: quer ser perfeito, vende tudo que tem e me siga. E o jovem rico falou não. Querido irmão, talvez você seja um cristão já há muitos anos e já tenha encontrado esse tesouro, e glória a Deus por isso. Talvez você nunca tenha ouvido isso. A questão é, eu quero te lembrar disso hoje aqui. O reino dos céus, inaugurado por Jesus, vale mais do que tudo que você tem, inclusive a sua própria vida. Vale mais do que tudo que você possa conquistar. Se você ganhasse na Mega Sena toda semana, ou sei lá quando tem, todo mês, sei lá. Se você ganhasse na Mega Sena todo mês e tivesse uma fortuna incalculável, o reino dos céus é mais valioso do que isso, infinitamente. Voltando àquela pergunta lá do começo, já que a gente vai morrer, independente do que a gente tenha, qual que é a melhor forma de viver? O que a gente faz com o tempo que nos resta? Queridos, é entendendo o valor daquilo que a gente já encontrou, daquilo que nos encontrou. Que a melhor forma que você tem de viver o tempo que te resta é aos pés da cruz, aos pés de Jesus,
Não tem melhor lugar para você estar do que desfrutando da companhia de Jesus. Esse é o melhor lugar para você estar, falando com Deus, se dedicando à oração, se dedicando à leitura da palavra, se dedicando a cantar louvores a Deus. Deus já te deu o tesouro. Você sabe do que eu estou falando. Como é bom estar na presença de Deus e ter a vida direcionada por Ele. Querido, se você talvez nunca tenha ouvido falar disso, hoje é o dia que o Senhor, que você estava carpindo um lote e tropicou num tesouro. O tesouro está se apresentando para você e dizendo: eis o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Olhem para o mundo de uma maneira diferente. Tenha uma mudança de mente e tente olhar para o mundo sob a perspectiva de Jesus e do perdão de Deus. Esse é o reino de Deus que se estabelece hoje. Um reino de graça, de justiça e de misericórdia. E um reino de amor que olha para você e diz: como eu te amo. Como você é preciosa e precioso, a ponto de eu morrer a viver sem você. Eu preferi morrer, diz o Senhor, do que viver longe de você. Como você é precioso. Por isso, meus irmãos, hoje é o dia de você olhar para tudo que você tem e vender tudo que você tem. Estou falando de uma maneira figurada, é claro, né? De você olhar para tudo que você tem e dizer assim: isso não vale nada comparado à grandiosa manifestação de Cristo Jesus na nossa vida. Se você nunca fez isso, meus irmãos, hoje é o dia de você baixar sua cabeça e orar assim: Senhor Jesus, eu entendi, eu entendo e te aceito, Senhor, como meu suficiente Salvador e Senhor. Porque o Senhor é o reino de Deus manifestado. Faça essa oração, entregue a sua vida para Jesus. Este é o reino de Deus e vamos viver de acordo com essa graça que foi manifestada, com o amor que foi manifestado. Aí vale a pena pôr a nossa vida. Aí vale a pena investir a nossa vida. Que a graça de Deus venha sobre nós com salvação, com direção de vida, com direcionamento, com perdão, com amor. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra lida, Senhor. Obrigado, sobretudo, pela Tua misericórdia que se manifestou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado porque Ele é o reino de Deus, o reino dos céus que se manifesta a nós, trazendo perdão e, sobretudo, comunhão contigo, Senhor, e uns com os outros. Que a gente possa entender o valor do Teu reino, Senhor. Que toda a nossa vida não vale nada perto dEle. Que possamos viver a nossa vida nesse reino, em comunhão contigo, Senhor. Pedimos assim que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos aceite, se digne, Pai, a nos aceitar no Teu reino, Pai, ainda que não mereçamos. Pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém.